A paz aqui hoje, para quem está assistindo, é bom dia, porque hoje eu estou no amanhecer de quarta-feira, 1º de março, e eu quero desejar a paz, não a paz por uma simples palavra, mas aquela paz que está escrito, que quando Jesus deixou seus discípulos, ele disse que a paz dele estaria com nós. Então, essa é uma paz que somente Ele tem o poder de entrar e dar sobre os nossos corações. Então, que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo. Hoje, eu resolvi gravar mais esse vídeo para falar da minha experiência, do processo que estamos passando com a Duda. Mas antes mesmo de continuar essa gravação, eu já peço para vocês que vão assistir. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, continue compartilhando, deixe seu like, que assim a gente sabe que o YouTube vai reconhecendo que é um conteúdo relevante e assim ele vai repassando para muitas e mais pessoas. E você compartilhando, eu tenho certeza que você vai ser canal de bênção, porque muitos às vezes estão passando por esse processo e ouvindo as minhas experiências com a Maria Eduarda possa ajudar também, porque eu também quero ser canal de bênção na vida de vocês. E hoje a experiência que eu quero dividir com vocês é sobre o meu dia de ontem. O meu dia de ontem, ele simplesmente foi um dia de comemoração a mulheres guerreiras da oncologia, a qual se formaram em suas residências. Então, ontem foi um dia de festa no Instituto da Criança, Instituto Itaci, que cuida do câncer infantil e do adolescente. E, ao mesmo tempo, mesmo em comemoração, a gente sobre um resultado de um exame que a gente acaba fazendo a cada 3 meses da Maria Eduarda após as químios que a Maria faz, que chama alfa-feto. É um exame de sangue a qual ele mede as células cancerígenas em evolução ao corpo da Maria Eduarda. E todas as vezes que a gente faz esse exame, eu vou ser bem sincera, eu fico muito apreensiva, muito, porque todas as vezes que ela faz uma quimioterapia, como os médicos dizem pra gente, a gente fica na expectativa de quando terminar um ciclo, esse alfa-feto caia. É sinal que a quimioterapia está fazendo efeito, está matando as células más, as células cancerígenas do corpo dela. E esse mês não foi o esperado. O alfa-feto da Duda, 3 meses atrás, estava 2.000 e pouco. Há 4 meses atrás, que foi em dezembro, e de repente começou a subir. E esse alfa-feto foi para 3.000 e pouco. A Duda fez a cirurgia do pulmão, a qual milagre que eu não canso de contar a vocês. Os tecidos estavam mortos. A Duda não tem mais câncer no pulmão. Ela não tem mais evolução de células vivas no pulmão da Maria Eduarda. Deus fez essa obra, secou esses câncer do pulmão. Então, o esquerdo, eles estão em decisão se vão raspar, se vão tirar esses pedacinhos de tecidos mortos. Ainda não sabemos. Mas, por permissão do Senhor, porque tudo é permissão dele. Como diz, uma folha de uma árvore não cai se não for permissão de Deus. Então, por permissão do Senhor, o alfa-feto da Maria Eduarda está em quase 14.000. Ele simplesmente está subindo e rápido.
Como todos sabem, ela fez uma quimioterapia que mexeu muito com a Maria Eduarda. Essa quimioterapia acabou provocando uma infecção em seu intestino, a qual ela ficou 8 dias sem se alimentar. E nós clamando, porque não só eu quem clamo, minhas família, minha casa, minha parentela e muitos intercessores pelo mundo, porque a Maria Eduarda, ela está em muitas orações, dentro do Brasil, fora do Brasil. E tudo isso é o amor de Cristo, amor ao próximo, que é um princípio que Deus deixou. E todos aqueles que são conhecidos de Jesus Cristo, eles têm nos ajudado em oração. E o Senhor permitiu que essa infecção não foi para o seu sangue, porque se fosse, era uma infecção generalizada. E o Senhor não permitiu. O Senhor tem feito grande obra de alimentar o Espírito Santo. Os 8 dias da Maria Eduarda. Então, cada shot que eu publico, cada evolução da Maria Eduarda, para mim é um milagre. Para mim é agradecimento a esse nosso Deus. Porque todos aqueles que estão assistindo, muitos sabem do processo, mas muitos não sabem. Mas eu quero que seja reconhecido o nome do nosso Deus nesse milagre. De ver a minha filha, que eu nunca imaginei que chegaria aos 2 anos de idade. Uma menina que eu achava que não ia ver andar, que o desejo do meu coração era vê-la andar. Mas ela veio a andar. Com 1 ano e 7 meses a Duda, quase 1 ano e 8 meses a Duda veio andar. Coisa que eu desejei muito. Porque toda mãe deseja quando o seu filho completa 10 meses, 11 meses, vai pro andador e a gente quer ver ele dar os primeiros passos. E devido ao diagnóstico da Maria Eduarda, ela não pôde andar. E assim o Senhor permitiu que eu cheguei há uns meses atrás ver a minha filha andar. Então eu glorifico a Ele, eu adoro a Ele por isso. E hoje eu queria dividir com vocês, dividir mais uma experiência. Ontem, dia 28 de fevereiro, foi uma comemoração muito grande naquele hospital Itaci, das doutoras se formarem as residentes em oncologia. E ao mesmo tempo, eu pegando o resultado da Maria Eduarda desse alfafeto. E o que me confortou é uma palavra, um verso que está escrito lá em Isaías, no capítulo 41, verso 31. Quem puder, depois leia esse capítulo e você verá como Deus fala com nós. E esse único verso me disse: mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asa como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É um versículo que mexeu comigo e hoje eu decidi gravar esse vídeo para transmitir a experiência do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando e de como eu estou agindo. E eu creio que através disso, aqueles que estão assistindo, ou aqueles que vão assistir, ou aqueles que você possa assistir e compartilhar, possa ser que nós podemos ser um canal de bênção, de dizer: eu podia me fadigar. Nesta manhã, eu podia me fadigar pelo resultado. Eu podia me cansar pelo resultado. Mas
Eu tô deixando a confiança em Deus falar mais alto. Eu tô deixando a fé que eu não tô vendo por vista, mas eu estou caminhando com ela. Eu tô caminhando por acreditar no Espírito Santo, por acreditar naquilo que Deus faz, tem feito, porque eu tenho experiência dos milagres do que o Senhor tem feito. E pelo aquilo que eu creio e tenho fé que Ele vai fazer na minha vida, na vida da Maria Eduarda, na vida da minha família, do meu esposo, da minha casa, dos meus filhos. E que esse verso, eu creio que Ele está renovando as minhas forças. As minhas forças como Deus renovou as forças daquelas guerreiras. Eu acredito que muitas conhecem quem é Cristo, quem é Deus, porque é Ele quem deu força a elas. Não foi o físico delas, foi Ele quem renovou aquelas mulheres. Porque pelo pouco que eu conheci elas, conversando com elas, é muitos anos de estudo na medicina, é muito mais do que 10 anos para se formarem. E quando um grupo de mulheres, de mães do Itaci, decidiram fazer essa festinha surpresa, eu me alegrei. Eu me alegrei porque eu vi a experiência delas, de ver que elas deixaram estados onde morava. No colégio, quando elas saíram, elas decidiram fazer essa especialidade em medicina oncologia. Elas tiveram que mover seus sentimentos, deixar de viver muitas coisas para ter o foco nos seus estudos. Quantas adversidades elas passaram, mas ontem elas ergueram uma bandeira, elas se formaram, elas ergueram o diploma delas, elas se formaram na sua especialidade. Eu acredito que passou chuva, sol, frio, estações que a gente tem, momentos, anos, aniversários, datas comemorativas, até mesmo a saúde delas. Mas elas venceram. 10 anos, elas venceram. Que orgulho. Que orgulho, porque eu tenho certeza que foi Deus, o Espírito Santo. E eu tenho que, comigo, que Deus resplandece também sobre elas, porque quando elas transmitem o amor pelas nossas crianças, ali no Itaci eu vejo que é Deus. É Deus quem transborda. E eu creio que muitas conhecem e muitas ainda conhecerão quem é Jesus Cristo. O resumo de tudo isso, do que elas estão prosseguindo e conquistando na vida delas. E eu ontem, quando recebi o exame da Maria Eduarda, eu não posso mentir, eu tenho que ser verdadeira. Veio por momentos, até mesmo em conversar com meu esposo, a tristeza de saber que a quimioterapia não deu um bom resultado, não deu o esperado que nós queríamos, que era ver esse alfa-feto cair. Mas, por sermos conhecedores da palavra, por sermos conhecedores do que aprendemos no nosso dia a dia, que está escrito na Bíblia Sagrada, que mais uma vez eu olho e vejo. Então, quando eu li esse verso, mexeu comigo. Olha só, a Bíblia ela foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo a muitos profetas. E você ouvir uma palavra que há muitos, porque Isaías, pelo pouco que eu sei,
eu sei muito pouco ainda, eu estou ainda estudando a palavra. Foi antes de Cristo. Olha quantos anos. Gente, quantos 1000 anos. E aí você vê uma palavra, mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ela se torna uma palavra presente no que eu estou vivendo hoje. É como se ela fosse escrita hoje, para me viver o hoje, para me viver o amanhã que eu ainda nem vivi, de acreditar que não é para me cansar, não é para me fadigar sobre uma notícia, que Ele vai me renovar como Ele está me renovando hoje e vai me renovar amanhã, como Ele já me renovou ontem. Deus é perfeito demais. Cada vez que eu falo de Deus, eu me emociono. Eu falo que eu sou muito chorona. Eu sou muito emocionada quando eu falo de Deus. Mas é que quando eu me expresso, algo mexe comigo aqui dentro de eu reconhecer que eu não sou nada diante de Deus, no sentido de como é grandioso o nosso Deus, como Ele merece ser adorado, como Ele merece ser louvado, como Ele merece ser exaltado em meio a tantas turbulências, em meio a esse deserto que eu passo, mas eu reconheci que Ele merece ser adorado, porque as palavras dele renovam de uma forma extraordinária o sentimento da gente. A gente vê tantos testemunhos na Bíblia que eu falo, meu Deus, como tu fez lá atrás, tu fez no meu amanhã, tu tá fazendo hoje e vai fazer amanhã. Então isso renova a minha fé. Isso me dá forças de acreditar no milagre da Maria Eduarda, no milagre que eu creio, que eu tenho fé, que eu profetizo que a Maria será curada. Mesmo que os meus olhos não estão vendo esse alfa-feto diminuir, eu vejo ele crescer, mas eu já estou profetizando, declarando e comemorando com vocês que estão assistindo esse vídeo o milagre da Maria Eduarda. Eu já escutei muitos testemunhos de câncer. Eu já presenciei. Eu posso dizer, porque eu tenho experiência com meu pai, que hoje ele tem 69 anos. Isso, meu pai tem 69 anos. O meu pai, ele começou com dores no seu intestino. E através dessas dores, ele começou a ser frequente, o seu organismo mudou. E eu lembro que essas dores foram aumentando e meu pai teve que procurar a medicina. O meu pai, ele teve que ir na medicina e eu moro em Carapicuíba. E na época, o hospital geral era Sanatorinho. E o meu pai procurou. O meu pai, ele teve que fazer um exame, a qual esse exame chama colonoscopia. E quando ele fez esse exame, ele fez a biópsia. E os médicos, minha mãe estava presente, disseram para ele: seu Pedro, o senhor está
com nódulos cancerígenos, né? Eles falam outro nome que agora me falha a memória. E ele tomou seu intestino grosso. E o grau dele era um grau muito avançado, era um grau a qual eles não poderiam fazer, porque já estava avançado. Então, eles não deram nem quimioterapia, muito menos rádio para o meu pai. Eles já disseram que era um grau muito avançado. Eu vou falar a experiência que eu tive com meu pai. De quando meu pai soube, o meu pai é um exemplo de homem de fé. É um exemplo de um homem perseverante na confiança com Deus. Por quê? O meu pai não quis mais procurar medicina. O meu pai não foi mais ao médico. Ele simplesmente disse que ia esperar em Deus. E é assim que o meu pai fez. Ele ficou em casa. Eu tenho que ser verdadeira. Quantas vezes nós, na casa da minha mãe, eram 4 cômodos. O quarto do meu pai, um outro quarto quando a gente dormia, que eram as meninas, 4 mulheres, a cozinha, a sala e o banheiro. E quando a gente passava pelos cômodos, a gente chegava na porta do quarto do meu pai. Ninguém aguentava o cheiro. Ninguém aguentava o cheiro do meu pai. O odor dos poros do meu pai cheiravam mal por causa do intestino dele. Quantas vezes, quando ele estava numa situação muito abatido de dor, o meu pai, ele pedia para levar só no pronto-socorro para tomar algo na veia para aliviar a sua dor. Parecia negligência do meu pai, mas não era. Não era negligência, era fé. Ele estava exercendo a fé dele. Uma fé que eu me surpreendo todos os dias do meu pai. E eu peço a Deus para aumentar essa fé em mim. Porque é o que eu falo pro Senhor, me renova todos os dias para mim ter fé. E eu lembro que uma vez a dor dele estava tão grande. Tão grande. Eu já estava cansada. E um dia ele pediu um socorro. E eu lembro que o meu esposo correu com o carro para socorrer o meu pai. Ele até deixou o chinelo. E simplesmente o meu pai foi num pronto-socorro ali em Barueri. Eu tirei os meus chinelos, coloquei nos pés do meu pai e eu saí correndo por aqueles corredores daquele hospital, pedindo socorro, porque quando veio a dor muito forte, meu pai começou a desfalecer. E eu lembro que, descalço, eu pedi pro médico, por favor, eu te peço, por favor, dê alguma coisa só na veia dele para aliviar essa dor. Eles deram, mas como ele não fazia tratamento, o meu pai não aceitava, ele confiava em Deus. E assim, tomou a medicação, ficou em observação e no outro dia ele veio para casa. E ali foi aonde que eu comecei a observar a fé do meu pai. Eu vi o meu pai ficar 8 meses sobre uma cama, minha mãe dar banho no meu pai, de paninho, porque ele não tinha força mais nem de ir pro sofá, pro banheiro. E minha mãe ajudava meu pai ali dentro. E nós ficava assistindo. Mas um dia o meu pai, ele pediu uma unção. E nessa unção, ele fez a oração, ele com Deus. E ele pediu uma resposta a Deus, se era para vida ou para morte. E o Senhor disse que era vida.
ele foi ungido. E eu lembro que depois daquele dia, a gente começou a observar algo diferente. Algo extraordinário na vida do meu pai. E se foi passando os dias, o meu pai começou a sair do quarto. E começou a ir pro sofá. E depois daqueles dias, nós começamos a observar que o meu pai estava sendo curado. E foi aonde que um dia o meu pai criou forças. Ele conta porque eu não estava presente, mas a minha mãe estava. E ele decidiu ir na igreja. E a igreja que meu pai vai é pertinho da casa dele. É coisa de poucos metros. É subir a rua e logo é a igreja. E assim ele conta que foi devagarzinho para a igreja com a minha mãe, segurando as paredes das casas, e chegou na igreja. E lá ele recebeu uma palavra. Eu lembro que meu pai falou que estava escrito em Jó. Eu só não lembro exatamente o que está escrito, mas ele falava que Deus cumpria o desejo do coração dele. E Deus falava que estava curando ele aquele dia do câncer. Curando de uma enfermidade que para os homens não tinham o que fazer. E depois daquele dia, passou os dias, o meu pai voltou a uma vida normal. Na época, eu lembro que meu